Olá, doutor, olá, doutora. Hoje a gente vai ter mais um vídeo, mais uma discussão de caso em vídeo para vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique Meister, eu sou médico e eu ensino outros médicos a viverem apenas do seu consultório particular através de uma nova homeopatia. E é isso que a gente vai ver na prática hoje. Um caso discutido através do método Chiron, método que simboliza essa homeopatia. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. E se você curtir esse vídeo, manda aquele joinha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Então curte aí o caso de hoje. Até mais. Moça de 38 anos, vamos revisar rapidinho, né, para quem não ouviu. 38 anos, uma questão de uma urticária há um ano, mais ou menos, piora muito no local sob pressão. Então, quando ela aperta, assim, quando alguma coisa aperta, fica aquela marca. Se ela passa o dedo, fica tipo um dermografismo, que eles chamam, né? Então, passa o dedo e fica a marca e tal. E principalmente nas questões do local onde está pressionado. Coincidência ou não, ela tinha colocado um DIU um mês antes disso acontecer. Tinha tomado as vacinas do Covid também, 3 das 4 doses que ela tomou. E tinha tido também Covid por 2 vezes antes disso. Ela tem como história pregressa uma hipertensão desde os 14 anos. Então, segundo ela, foi feita toda a investigação em busca de uma causa, né? Porque quando é muito cedo assim, geralmente tem que investigar uma causa, mas segundo ela não foi identificada causa alguma por essa pressão tão precoce. E ela foi submetida a uma apendicectomia agora aos 35. Então, na história de vida, mudança aos 11 de cidade por dificuldades financeiras. Ela utiliza esse termo, um corte na vida, por 2 vezes. Achei isso interessante. Então, foi um corte na vida, o primeiro corte na vida. Então, ela tinha uma preocupação financeira com os pais também. E começou a trabalhar aos 16 também, um pouco por essa motivação de ter a grana dela, ser independente. Aí ela ficou grávida aos 23, uma gravidez não planejada. E aos 9 meses, é, esse filho teve um diagnóstico de paralisia cerebral. Aí ela cita que foi um segundo corte na vida. Ela saiu do trabalho para se dedicar à criança que dependia dela. Ela entendeu, se adaptou a essa situação, sentia que era o dever dela cuidar, mas obviamente, né, cansa pelos cuidados. Muitas vezes tem dia que ele passa o dia inteiro gritando, não dorme. Segundo ela, tem um grau de autismo, uma tetraparesia. Então é um filho que depende muito dos cuidados dela. Depois ela teve uma perda gestacional numa segunda gestação na 20ª semana, após um tratamento para engravidar. Ela disse que sentiu muita raiva por ter que passar 20 horas, 27 horas em trabalho de parto e ainda ter a perda. Aí na terceira gestação, que foi uma gestação que a filha nasceu, deu tudo certo, ela teve ameaças de aborto e, obviamente, por todo esse histórico, ela tinha muito medo. E, segundo as palavras dela, ela se acha uma péssima parideira, porque ela teve sempre dificuldade nas gestações. Segundo ela, o marido não ajuda muito, mas, de qualquer maneira, ela sempre assumiu sozinha os cuidados. Meio que acha, ela prefere fazer. O filho acaba que só fica com ela, não fica com o marido. Ela teve um apendicite numa época em que a mãe dela viajou e a mãe é a única pessoa que ajuda ela com o filho. Então ela viajou, ela acabou tendo uma apendicite, coincidência ou não. Ela sempre tem um sonho que vê um avião caindo, isso é histórico. E a cor que ela que ela gosta é um verde fluorescente, assim, um verde limão, 23C. É, então, beleza, então é isso. Ah, tropismo, pessoal. Então, pele, né? Tropismo de pele, é, que é a queixa principal. Eu colocaria só esse. A pressão alta, você até pode botar coração aqui, mas eu não vejo como um grande tropismo. Acho que é mais a questão da pele mesmo. Então, a princípio, é um caso que eu acho que o tropismo vai nos ajudar a selecionar o remédio, porque é um tropismo bem marcado. É, temáticas. O que vocês acham das temáticas? Se vocês puderem falar, falem. Se vocês não puderem, também fiquem à vontade aí. Eu vou falando aqui, mas me interrompam, tá? É, Então, eu acho que tem essa temática muito do cuidado, né? Com o filho, tá? E daí já entra no cansaço da maternidade. É, Bom, aqui a gente pode botar até separado. E aqui, querendo ou não, é uma dependência também, né? O filho exige muito cuidado, né?
Ah, cronologicamente aqui, eu colocaria talvez uma preocupação financeira, foi o que ela falou lá desde o início da história de vida. Aí tem a questão lá de sair do trabalho para se dedicar, a questão dos cuidados mesmo, da dependência, dever dos cuidados, né? Dependência, dever. Ah, Dessa dependência. Ela é muito independente, né, Henrique? E uma uhum. situação onde ficou outra pessoa muito dependente dela, né? É um conflito, né, entre a independência que ela sempre buscou e alguém que é muito dependente dela, né? Então ela vive, ela não falou, né, mas eu senti que é o impacto nesse aspecto, assim, acho que ela tinha outros planos, assim, aquilo gerou para ela uma necessidade de um cuidado que ela não estava esperando, talvez, né? Eu acho, não sei se é isso que ela fala do corte, né? Corte, É, não. ela tinha uma vida lá numa infância diferente, aí ela tem que vir para a cidade, é um corte. Aí ela estava lá, beleza, na vida, trabalhando pra caramba e tal, e aí acontece isso também, um corte, né? Então, são dois momentos da vida bem significativos. Ela tem essa questão da maternidade como um todo, né? Então, os pontos principais da vida, assim, se a gente for olhar para trás, foram as gestações, né? A primeira por causa da sequela da paralisia, a segunda foi uma perda, a terceira foi difícil, né? Então, ela tem muito esse aspecto de maternidade, né? A maternidade em si não deixa de ser um tema. Aí, marido não ajuda, também é dever aqui, talvez sem ajuda, né? Mas também entra no tema dos cuidados. A própria apendicite lá da mãe, né? Quando a mãe viaja. E o sonho, daí eu não acho que seja um tema, mas acho que é um aspecto mais que talvez possa usar até como análise depois dentro das rúbricas e tal. E a cor. Então, acho que de temática eu colocaria mais ou menos esses aspectos, tá? Mas eu acho que aqui esse caso, até estava olhando assim quando ela falou, eu acho que o tropismo nesse caso também vai ter um peso grande, mais do que uma temática muito florida, tá? Então, beleza. O segundo passo depois dessa compreensão, em que a gente entendeu, né, todos os aspectos de história de vida, os conflitos que ela viveu, além da simples queixa da urticária em si, né? Então, claro, a gente quer saber muito sobre a queixa principal, mas para a gente é importante sempre entender esse contexto de vida, não só atual relacionado à urticária, mas o contexto de vida como um todo. Então, perceba como é uma anamnese que se torna muito mais profunda, que gera um vínculo com a paciente, porque ela mesma comentou, falou, poxa, eu acho que nunca na vida eu parei para pensar sobre momentos como esse, então esse aspecto da consulta, ele é muitas vezes tão terapêutico quanto o remédio, ou às vezes mais. Mas é importante destacar que mesmo com esse aspecto terapêutico da consulta, com esse vínculo que é aprofundado muito mais em relação à medicina tradicional, isso tudo é importante, mas mais importante ainda do que isso é entender que essas temáticas que a gente está vendo aqui, elas vão ser importantes para definir a medicação que a gente vai usar. Então não é só porque a gente está querendo criar vínculo, porque a gente quer, né, que ela fale. Isso também, mas eu digo, isso também vai ser muito importante para a gente fomentar a escolha de um remédio que pode fazer com que o sintoma melhore, inclusive agindo sobre as raízes do problema, que talvez estejam nessa história toda aí. Isso a gente não tem como saber, mas pode ser que sim, né? Se a gente sempre vai partir da premissa que um problema somatizado, físico, ele tem raízes anteriores nas outras esferas, mental, emocional, sempre vai preceder algum abalo nessas outras esferas, hierarquicamente. Então a gente fez essa compreensão, né, baseada no tropismo e na temática de vida dela, né, na nossa anamnese mais profunda e direcionada para esses aspectos. E agora o segundo passo que a gente geralmente faz é a gente seguir para nossas séries, né? Então, as séries da tabela periódica, cada linha da tabela periódica tem uma série de contextos e de temáticas. E a gente, através de novas teorias, a gente consegue também transpor essas temáticas não só para os remédios que advêm de cada elemento da tabela periódica, mas também das plantas e também dos animais. Então, a gente consegue fazer uma correspondência entre a maioria dos remédios que a gente pode prescrever. Tá?
Ah, então, a gente sempre vai olhar de trás para frente, tá? Eu acho que nesse caso dela, ela tem alguma coisa de urânio, no sentido muito dessas perdas gestacionais, uma questão meio de uma tragédia, ou querendo ou não, né? Vida e morte, tragédia. Então, eu acho que ela já começa a tocar alguma temática aqui do urânio, tá? Daria para a gente pensar em um remédio daqui. Ah, a gente não tem a etiologia dessa lesão, da dermatite. Se a gente soubesse que ela é autoimune, por exemplo, isso é uma coisa que sempre vai nos fazer pensar em remédios dos lantanídeos, né? Da série dos lantanídeos, tá? Além disso, a E questão de... Oi, diga. deixa eu te perguntar, esse sonho dela de acidente de avião, eu também posso Boa, interpretar boa, dessa boa. maneira? Pode, muito bem. Eu acho que também é uma coisa ali de destrutividade, de tragédia. Ela sonha sempre com uma tragédia, né? É, Então, acho que isso é algo que dá para a gente usar também como uma dica até da série do Urânio mesmo. Eu acho bem legal essa tua observação, porque eu concordo. Aí, revisando ali, né, as questões humanísticas, né, e de não só um cuidado, mas seria um cuidado mais profundo. Ela toca um pouco nisso quando ela fala do espiritismo, buscar o conhecimento, o autoconhecimento, ela fala um pouquinho disso. Aí aqui a responsabilidade do ouro, poder, família, que eu acho que talvez ela tenha um pouquinho, prata não vejo muita coisa. Ferro, na questão, se a gente assumir que ela tem um dever do cuidado, a gente pode entender que o dever seja relacionado ao ferro. Silício na área dos relacionamentos, só se a gente for pensar em mãe mesmo, né, na maternidade, que seria aqui o cloro, né, os muriáticos. E carbono, também não vejo muitas temáticas. Então, querendo ou não, parece mesmo que as coisas que têm mais claras estão bem aqui em cima, aqui, urânio, lantanídeo, tá? Então, essa tabela aqui, ela vai nos ajudar com uma primeira organização das temáticas que a gente vê, tá? E depois, lá eu no tinha, final, pode ser que a gente eu tinha cruze com as pensado, temáticas. Uhum. desculpa, eu tô te Não, interrompendo. não, melhor ainda, pode interromper. Eu tinha pensado na série do ouro também, pensando nessa hipertensão tão precoce. É isso aí, também. Não falei, mas você tem razão também. As queixas oculares, cardíacas e de gônadas são queixas que falam muito sobre a série do ouro. Então, a pressão realmente tem também isso mesmo. Acho que é outra dica para ver ela mais para o final da tabela, né? Para parte mais de baixo, digamos assim, né? A parte mais Sim, ouro, sim. lantana de urânio mesmo, parece que as coisas se concentram mais embaixo mesmo aqui. Concordo contigo, ótima observação. Então, beleza. Então, acho que essa parte da análise a gente pode, então, colocar aqui em que a gente viu urânio, né? Ouro, lantanídeo. Tá? E daí, num terceiro momento, então, a gente viu aqui as séries, a gente vai partir para a análise do próprio algoritmo, que é a ferramenta que vai tentar fazer a ponte entre características dela, muito fáceis de serem acessadas, né? Então, nome, idade, apelido, como que esses dados podem sugerir ou reduzir a lista de remédios homeopáticos que são compatíveis com o caso. Então, essa é a função do algoritmo. Quando a gente faz o estudo do algoritmo, a gente vê aqui os dados que a gente usa, então nome, apelido, nome, sobrenome, apelido, iniciais, data de nascimento e país de nascimento. E o primeiro dado que esse algoritmo nos fornece é uma impregnância, um total de 9 impregnâncias, tá? E ela tem uma impregnância 6, que nos dá aqui uma simetria 6, desculpa, são 9 simetrias, uma ideia de 50% vegetal. A gente geralmente vai usar essa ideia aqui para um primeiro remédio. Então, a ideia é que quando há uma predominância de um dos reinos na impregnância, a gente inicie pelo reino que tem mais que 50%. Então, aqui a gente vai tentar começar com vegetal. Percebo que há um número aqui, esse número do saque é um número, quanto mais alto esse número, teoricamente, maior semelhança entre o código fonético numérico gerado por esses dados aqui, pelo algoritmo, e o código fonético numérico dado pelo nome do remédio homeopático. Então, quanto maior esse número, maior a semelhança entre esses dois dados.
Então, aqui, percebam que não está na ordem do saque, porque eu coloquei em ordem de reino, tá? Então, aqui eu fiz uma configuração em que ele fica divididinho aqui nas cores, os minerais, os vegetais, os animais e aqui os imponderáveis, ou os que são misturados. Para que fique mais fácil a gente enxergar essa parte aqui, tá? Então, dentro dos vegetais, a gente tem aqui dividido ou hierarquizado por saque, né? Quanto maior o número, teoricamente, maior a semelhança entre o código fonético numérico de cada um, tá? Então, o que a gente faz geralmente nesses casos? Para que a gente possa usar o repertório também homeopático clássico como uma ferramenta que possa nos ajudar nessa busca do remédio, eu geralmente gosto de transformar cada uma dessas medicações, aí a gente pode fazer só com os vegetais nesse caso, em abreviaturas. O que são as abreviaturas? Quando eu abro aqui o nosso repertório, eu posso selecionar apenas os remédios que são sugeridos pelo algoritmo, ou seja, tudo que eu procurar aqui dentro da matéria médica, ou seja, dentro da matéria médica também, mas também das rúbricas, eu vou estar restringindo a rúbricas que contém pelo menos um dos remédios sugeridos pelo algoritmo dentre os vegetais, tá? Então eu consigo isso colocando a lista dos remédios aqui e suas abreviaturas, tá? Então a lista está aqui, ó. Desde a aniolinum, que é esse aqui, até a fisostigmina, que é esse aqui, eu transformei em abreviaturas para poder fazer uma repertorização que a gente chama de repertorização reversa, ou seja, repertorizar apenas os remédios que a gente está propenso a prescrever devido ao algoritmo, tá? Então, qual que é a primeira coisa que eu faria aqui? Tentar descobrir quais desses remédios aqui, dos vegetais sugeridos pelo algoritmo, tem algum tipo de tropismo ou são remédios que têm uma ação bem clássica ou bem determinada pela matéria médica na pele, tá? Então, para fazer isso, geralmente o que a gente faz é assim, a gente coloca lá a pele, né, no texto. Em vez de buscar aqui no repertório, a gente vai buscar aqui na matéria médica, tá? Então, aqui ele vai procurar o termo pele nas descrições dos remédios desses livros aqui, de todos esses livros, tá? Para que não fique tão confuso, eu gosto de começar inicialmente, só para a gente ver inicialmente, o Boger, que é uma matéria médica bem direta. Então, entre os remédios do Boger, os remédios que têm uma região, né, que tem um tropismo pela pele, é apenas Bovista, tá? Segundo o Boger. Então, aqui está o capítulo, ó, ele coloca região, e aqui aparece que Bovista tem um tropismo pela circulação, pelo coração, pelo útero, pelos rins e pela pele, tá? Claro que nesses livros não tem todas as matérias médicas de todos os remédios. Tem uns que tem mais, outros que tem menos. Então, o ideal é que depois que a gente já tem uma visão geral, a gente procure em outros livros, né? Então, eu gosto depois de procurar no Borger, de procurar no primeiro parágrafo do Boric e do Fatak. Então, o ideal é que seja no primeiro parágrafo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, skin sempre vai ter. Agora aqui, ó, tá vendo que Bovista tá sem o skin na frente? Quer dizer, então, que skin está escrito no primeiro parágrafo do Boric. Esse primeiro parágrafo aqui, ó, antes de ele colocar dividido, ele é um resumo do remédio, ou seja, se está escrito aqui é porque realmente é bem relevante. Então, ó, Bovista repete no Boric, Bovista aqui no Fatak também, ó, aqui, ó, tá? Aí os outros estão só no capítulo. Opium tem um sweet skin aqui, não é bem isso, né? Mas Opium tá aqui também, ó, Opium. Então a gente ganha aqui mais um remédio, a gente ganha Bovista e ópio, tá? Então agora a gente pode também, então a gente já tem alguns remédios como dica, né? Bovista e ópio. Então o próximo passo que a gente pode fazer é tentar identificar temáticas dentro desse remédio. E o melhor site para fazer isso é o Matéria Médica Online ou o site Quejuri, que é o site do Schouten. Mas o Matéria Médica Online, ele é, geralmente, na maioria dos remédios, ele é um resumo do Quejuri.
Então, como é que esse site ele é estruturado? A gente vai ter aqui, do lado esquerdo, a família que esse remédio pertence, porque muitas vezes existem uma série de temáticas da família do remédio que a gente pode prescrever, e do lado direito, o remédio em si, com seus tropismos e temáticas. Então, a gente vê que Bovista não tem tantas temáticas, né? Tem aqui, assume o papel de criança frágil, infantil, finge habilidades mágicas, toque. Loquaz, fala sem reserva, irritável, ofende-se facilmente, confusão, pensamentos sombrios, desajeitado, não tolera roupa justa. E aqui nos fungos a gente tem uma temática geral. Doenças terminais, perdas, desastres. Interesse pela morte. Alguma coisa lembra vocês isso aqui dessas temáticas? A própria série do urânio. Os Sim, né? fungos, os fungos eles estão classificados na série do urânio, tá? Então ele tem muito essa temática de doença terminal, desastre, interesse pela morte, buscas espirituais, o tema do filho indesejado. Aqui tem alguns aspectos. Percebam que a gente não pode falar que ela teve um filho indesejado, né? Não é isso que ela falou, né? E nem é isso que ela sente, ao meu ver. Mas percebam como às vezes as temáticas elas tocam temáticas parecidas, né? A vida é mais difícil com ele, ou para ele. Então aqui parece que tem alguma coisa que parece que toca essa temática. Ao mesmo tempo que de uma criança frágil também toca essa temática. Então é um remédio que, ao meu ver, ele tem a temática é de uma maneira ou outra contemplada, tá? Perceba que assim como a Cláudia falou em relação a gente entender uma temática dentro de um sonho, que não deixa de ser uma certa abstração das temáticas, a gente também vai fazer isso aqui. A gente não precisa ter aquela descrição exata do que acontece. A gente vai ter dicas de que a gente está próximo, né? Então, esse aqui é um remédio que eu acho que a gente tem que deixar aberto. Já a Opium, ele é um remédio um pouco diferente. É um remédio parecido da família da pulsatila, das anuculáceas, né? É um remédio das papaveráceas, que também tem alguma coisa, defende os rejeitados, apoia grupos sociais, é mais uma sensação de escravidão, tá? Um mundo perigoso. Tem algumas coisas, mas ao meu ver, ainda Boa Vista parece mais. Uma coisa que a gente pulou aqui do repertório que a gente pode pesquisar é saber se tem algum deles que sonha com avião, né, caindo. É, não tem aqui. Vamos ver se tem acidente de sonhos. Acidente tem mais, mas tem que ver se é isso, né, que ele tá falando. Vamos ver pelo menos com esse remédio que a gente está vendo agora, se Boa Vista tem algum sonho como esse. Indo. Não. Não parece ter nenhum que tenha um sonho bem específico, né? Que eu botei plane, só que aqui eu acho que é mais airplane. Então aqui, ó, tem Conium, que tem isso. Esse tem mais algum. Boa Vista, vamos ver se tem algum. Boa Vista não. Conium só. Outra coisa que eu acho que o repertório pode nos ajudar, e que me chamou a atenção no caso, é essa questão da pele. Quando a gente ouve esse negócio dela passar a mão, piora por pressão, tem uma série de remédios clássicos na homeopatia que pioram por pressão, né, ou que aparecem por pressão. Mas eu queria entender se existe uma rúbrica ou alguma dica especificamente dessa questão do grafismo, do dermografismo. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui nos remédios, e coloquei skin e pressure, só assim, tá? E olha a rúbrica que aparece aqui, ó, com Bovista com 4 pontos, ó. É, denteada facilmente ao pressionar. Pele denteada facilmente ao pressionar. Quando a gente vai para a matéria médica de Bovista, e aqui tem até uma tradução, porque eu acho que a tradução nos ajuda.
Instrumentos contundentes deixam uma impressão profunda na pele. E eu acho que isso é mais ou menos o que ela tem. Da pressão deixar aquilo marcado. E eu achei interessante isso aparecer com 4 pontos em Boa Vista, sabe? Por mais que não seja exatamente o que ela tem, mas é algo que chega muito próximo, ao meu ver. E mais do que isso, a gente já falou, antes mesmo da gente ver a Boa Vista no algoritmo, a gente falou que uma das séries que a gente achou mais compatível, ainda mais com as contribuições que a Cláudia deu, tanto do desastre de avião quanto da própria pressão alta, elas estariam aqui na série do urânio, do ouro, e Bovista é um remédio dessa série, né? Então, essas características me fazem ter Bovista como a minha primeira opção. E ele é um remédio que está, não que seja uma diferenciação, mas ele é um dos remédios mais bem pontuados aqui, ó, número 5, tá? Então, só tem 4 remédios com 5 aqui em todos os reinos. Anholina, Bovista, Gentiana e Eléboros. Então, entre esses, eu acho que de longe esse remédio aqui é o que, a princípio, pelo menos no início, tem uma maior indicação. Tá? Ele tá mais compatível aí com as coisas que a gente está vendo. Tá? Não sei se é Sim, Cláudio. Cláudio, tá ouvindo, Cláudio? tô ouvindo, Henrique. E aí, o que você Concordo. acha? Acho que faz sentido? Faz. Mas, né, Faz não é sentido. assim, não é aquele negócio, aquela temática super clara, até porque não é dos remédios mais famosos, mas aquelas temáticas dos fungos ali, junto com essas questões de repertório e rúbrica, eu acho que Ai, deixam a gente tranquilo para começar com ele, né? E beleza, então a gente está definindo. Vamos definir Bovista como nosso remédio. Aí a gente vai para a fase da prescrição, no sentido da gente definir potência. Então, a gente agora define que a gente vai fazer um esquema de 6 doses, né? Eu só preciso ver aqui se a gente tem disponível em DH, nas potências decimais, esse remédio. Então, eu uso aqui uma lista da farmácia para a gente saber se tem aqui. E tem, tá? Então, pelo menos aqui tem. Então, eu vou prescrever como DH. Então, a gente pode prescrever em DH. Como é que a gente define a lesionalidade e, consequentemente, a potência de acordo com essa lesionalidade? Risco de agudização, a recorrência de quadros febris, o risco de agravação e a profundidade e a gravidade da doença. Eu até não perguntei ali a questão da febre diretamente, porque esse é um caso, principalmente as dermatites, as urticárias em geral, assim como asma, enxaqueca, são casos em que a gente geralmente, na maioria das vezes, vai começar com uma potência bem baixa. Por quê? Por causa desse item 2, que é o risco de agravação. Então, a gente entende que no processo de cura, a, a agravação homeopática, por mais que seja um pouco contra-intuitivo, a gente acha que a agravação é uma coisa ruim. Pelo contrário, quando a gente estimula a energia vital a se auto-organizar, ela vai, geralmente, é um bom sinal quando o remédio exacerba inicialmente a lesão para depois melhorar. Então, querendo ou não, a gente meio que quer que ela piore um pouquinho. O problema é que a gente não quer que ela piore muito a ponto de incomodar demais. Então, esse risco de agravação em certas patologias é muito alto, e esse é o caso dela. E eu também acho que a profundidade, a gravidade da doença não é das menores, porque ela vem com uma pressão alta desde os 14 anos. Não é um caso tão simples. Então, principalmente por causa desse item aqui e também por causa desse terceiro, a gente vai prescrever a potência mais baixa. Ele vai fazer em glóbulos, em gota, em dose única, tanto faz. Uma dose no primeiro dia, uma dose do 9, seguida de 3 doses do 15, de 3 em 3 horas. No dia seguinte, uma dose do 9, a gente vai complementar com uma dose do 9 e com uma dose do 15. Então, esse é o nosso esquema para ela. Bovista, 9 e 15 DH nessa sequência aqui. A ideia é fazer esse esquema uma única vez, um único estímulo, e reavaliá-la em 30 dias após o estímulo, para que a gente note se essa medicação gerou algum tipo de movimento na totalidade dela, não necessariamente apenas na lesão, mas sim na totalidade. Tá? Cláudio, se você puder falar, fica à vontade.
Acho que agora deve estar lá pegando a criançada na escola. Então, é isso, tá? Então, uma boa vista na 9h15. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Dúvidas, deixa aqui embaixo, me mandem no direct, deixem nos comentários do vídeo ou me mandem lá no grupo do WhatsApp. Eu super à disposição de responder vocês. E é isso. Até mais, pessoal.